Antes de tudo, primeiramente eu quero pedir desculpa pela hora que essa aula está saindo, ok? Está saindo bem depois do planejado. Por quê? Porque esse mané que vos fala aqui, apagou todos os arquivos da aula permanentemente, o arquivo original e a cópia, achando que era outra coisa. Então eu tive que gravar e editar tudo de novo, ok? E eu ainda joguei fora meu rascunho, ainda tive que escrever o rascunho de novo. Então, me julgue. Eu sei que você quer julgar. Pode julgar, eu deixo. Boa tarde, ou boa noite, eu não sei quando você está vendo isso aqui, mas graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula de EBD. EBD Escola Bíblica Dominical da Quarentena, dos Jovens e Adolescentes. Estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo na revista Palavra e Vida. A gente tem falado, já tem essa lição 4. Nas outras 3, a gente falou um pouco sobre as origens, quem era o apóstolo Paulo, de onde que ele veio, sobre o fato dele ser um fariseu, a conversão dele. E agora, nas últimas 2 lições, a gente está falando um pouco sobre o pensamento de Paulo, a teologia de Paulo, a forma dele pensar e como Deus o usou para remodelar, para refazer, para expandir o nosso entendimento sobre o Evangelho, sobre Cristo e tudo mais. Na semana passada, por exemplo, a gente falou sobre lei e obras, sobre como Paulo entendia a relação da lei com as obras. E na retrasada a gente falou sobre, não me lembro sobre o que a gente falou na outra, eu não vou me lembrar, mas a gente falou também, lembrei, sobre a universalidade do Evangelho, sobre como Paulo entendeu que o Evangelho, que Jesus não veio para os judeus, que Cristo não veio especificamente para os judeus, não faz parte da caixinha cultural judaica, ele veio para todos os povos, para tirar de todos os povos o povo para si. E aí, hoje a gente vai falar sobre o Cristo cósmico, sobre como Paulo via Cristo e como uma expressão usada para mostrar isso, para falar um pouco sobre como Paulo via Cristo, é o Cristo cósmico. Por quê? Por causa do seguinte: se você for parar para pensar, todo mundo tem uma cristologia, todo mundo tem uma opinião sobre Jesus Cristo. Mesmo um ateu, para ele Jesus vai ser um personagem histórico, só um cara, mas vai ser. Ou para outra pessoa, Jesus pode ser SAMU, aquilo que a gente só procura quando está no desespero e depois deixa de lado. Para outro, Jesus pode ser um senhorzinho que ele aceita tudo, todas as coisas, aquele venha como estás e fique como quiseres, eu te amo, então você não precisa mudar nada na sua vida, pode vir, que eu só quero você, só quero o seu coração. Para outra, Jesus pode ser um senhor legalista, pode ser aquele que quer espremer, não, você tem que ser no meu padrão, pronto, acabou, e espremendo. Mas e quem é Jesus? Se você for olhar a mídia, a televisão, você vai ver um Cristo. Se você for olhar filmes, você vai ver outro Jesus, Tem até uma série, que a série é ruim, a série não é boa, não. Eu parei de ver porque tem muita coisa lá que não é legal de assistir. Mas a série Deuses Americanos, que vem do livro, do Neil Gaiman, ela basicamente a premissa da série é o seguinte: tudo aquilo que você adora vira um Deus, cria personalidade e vira um Deus, E aí, nessa série, em determinado episódio, assim, tem vários Jesuses. Tem um Jesus negro, tem um Jesus hippie, tem um Jesus político, tem um Jesus tradicional, super legalista, tem um Jesus de boas. Então, assim, eu achei isso interessante, uma questão que é verdade. Todo mundo tem uma cristologia, todo mundo tem uma opinião sobre Jesus. A questão é, qual é a tua? Eu espero que com essa conversa de hoje, a nossa forma de ver Cristo possa ser a mesma forma que Paulo via, ok? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 23, é um dos textos, a base da lição, é um texto que, se você já teve entre aspas, o desprazer de me ouvir algumas vezes, você vai lembrar que eu falo disso com frequência. Esse tema sobre o Cristo cósmico, sobre quem Jesus é algo que arde muito, 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 muito no meu coração. Então eu vou tentar falar rapidamente, porque essa é a 20ª vez que eu estou gravando, tentando gravar, e aí todas deu mais de 20 minutos, essa eu vou tentar ser mais curtinha. Mas vamos lá, Efésios capítulo 1, não é 2, 1, versículo 23,
Versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo. E agora, é lindo como Paulo fala de Cristo. Cristo é a plenitude daquele que, ou no caso, a igreja é a plenitude de Cristo, e Cristo é aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A gente precisa pensar sobre esse texto, a gente precisa pensar sobre essas coisas, porque para Paulo, Jesus Cristo não é simplesmente um nome, como muita gente do nosso meio ainda acredita, né? Ele não é um nome, não é só um professor, um mestre sábio, um judeu, mais um fariseu, um pastor, sei lá. Para Paulo, Jesus era muito mais do que só um nome que eu posso colocar na minha camisa, que eu posso tatuar na testa, sei lá onde. Quando ele diz que Jesus é aquele que preenche todas as coisas, que satisfaz, eu gosto dessa tradução, que satisfaz todas as coisas em toda e qualquer circunstância, isso é algo que a gente tem que pensar. Porque Paulo entendeu que todo o plano e o projeto de Deus culminava em Cristo. Tudo tem a ver com Ele, é tudo sobre Ele. A gente não para pensar nisso, a gente canta, né? Eu já falei na aula passada um pensamento algo que me ensinaram há algum tempo atrás, que a hora que o crente mais fala mentira é a hora que ele canta, né? Porque a gente não pensa naquilo que a gente canta. A gente chega e canta, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e não para pensar o que significa que dele, através dele, e no final das contas, para ele são todas as coisas. Cristo é sobre todas as coisas. Cristo é não somente sobre todas as coisas, mas todas as coisas são para Ele. Toda folha de cada árvore que cai no planeta é para Ele. Cada reação química da natureza é para Ele. Tudo foi criado para Ele. É tudo sobre Ele. A nossa geração, né, foi criada, foi ensinada a crer que é tudo sobre a gente. É tudo sobre mim, é tudo sobre você, é tudo sobre nós, né? Mas não é. A Paulo vai entender que tudo é sobre Cristo, tudo é sobre Ele. O motivo do mundo ser mundo é Ele. O vento é Ele, tudo. Inclusive nós. Cada ser humano no mundo foi feito para Ele. Nós fomos feitos, nosso objetivo maior é apontar para Cristo, é culminar nele junto com toda a criação, é render glória e apontar para Ele. Você está exagerando. Efésios 1, versículo 10. O propósito de Deus é... qual é o propósito de Deus? O que Deus quer fazer? Deus, ele guia toda a história. A história não é um trem desgovernado. Deus guia cada aspecto da história. Então, qual é o propósito de Deus em guiar cada aspecto da história? Cada aspecto da história, tudo. Qual o propósito maior de Deus sobre tudo? Efésios capítulo 1, versículo 10. É fazer toda... Eu vou ler para não falar que é da minha cabeça, ok? Fazer convergir, fazer apontar, fazer encontrar em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. Tudo, no final, vai apontar para Cristo. Absolutamente tudo é sobre Ele. Ele é o autor, é o criador e o sustentador da criação. Tudo existe porque a ação dele constante ainda continua e permanece aqui. E não é só Paulo que vai pensar isso. A gente está falando aqui sobre o Cristo cósmico segundo a visão de Paulo, mas porque Paulo foi quem expandiu essa ideia, mas ele não foi o único. Inclusive, a gente vai ler, por exemplo, em João, no Evangelho de João, capítulo 1, quando João vai dizer que Jesus é o Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a vida, tudo existe por causa dele, por meio dele. No mesmo João, em 1 João capítulo 1, ele vai falar que a vida se manifestou. A própria vida apareceu na nossa frente e a gente viu, era Cristo. Eu vi a vida, é isso que João quis dizer. Em Hebreus, ele vai dizer que Jesus Cristo é aquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele sustenta tudo. Enfim, a Bíblia é repleta de textos e de provas para nos mostrar que Jesus Cristo é mais do que um nome, ok? E esse é o ponto de partida que a gente precisa começar. E aí,
Paulo ele diz, 2 Coríntios 5,17, textos, por exemplo, como esse, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quando ele diz que quem está em Cristo é uma nova criação, Paulo não está falando que o cara que foi convertido, ele é moralmente melhor, ele é novo moralmente, ele é novo de forma nas atitudes novas apenas, ou no pensamento novo, ou em manias novas. Não. Quando Paulo diz que em Cristo tudo se fez novo, ele está falando de uma criação nova. Ele não está falando de uma reforma, ele está falando de uma demolição e crescimento de novo, é reciclagem, é do zero, joga para o zero e constrói de novo uma nova criação, uma nova criatura. Ah, não entendi. Ok, esse conceito, talvez você nunca tenha parado para pensar, mas aí, pensa comigo. Deus criou o universo perfeito, né? Deus criou tudo, a natureza para nos servir, Deus criou a gente para ter um relacionamento com Ele, só que o pecado quebrou esse relacionamento. Tanto é que até a própria natureza é hostil a nós, né? A natureza não é benévola, benéfica, não é um ser, não, a natureza é hostil. Se você for parar para pensar, né? Tudo que é bom tem que ser cultivado, alimento, arroz, trigo, feijão tem que ser cultivado. Já praga não precisa ser cultivada, erva daninha não precisa ser cultivada. Os animais que dão pra gente roupa, que dão pra gente comida, precisam ser cuidados. Já os animais hostis, eles não precisam da nossa interferência, eles sobrevivem por si só, eles têm, né? Assim, se você não alimentar o seu pet, o seu cachorro, ele morre de fome. Agora, se você não se preocupar, né, em comprar comida pro seu cachorro, vou dar um exemplo. Agora, se você não se preocupar em alimentar o pernilongo, ele vai dar um jeito de se alimentar do mesmo jeito. Por que eu estou dizendo isso? A mesma natureza que hoje nos abençoa, que a gente retira os recursos e tal, ela é hostil a nós também. A mesma natureza que nos alimenta, a mesma natureza que tem desastres naturais, a mesma natureza que tem tantas formas de matar a gente, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso veio com o pecado. Isso não existia, erva daninha, praga, isso não existia. Quando o pecado entrou, a criação sofreu, a própria criação gemeu. Por isso que em Romanos 8, Paulo vai dizer que a criação aguarda, geme, com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a redenção, aguardando o dia em que Deus vai vir e renovar tudo, em que Deus vai chegar e falar assim, opa, faço nova todas as coisas, acabou o mundo antigo, vai começar um mundo novo. Você está parando para pensar? E pensa comigo, esse propósito de Deus refazer todas as coisas, tem como início, tem como ponto de partida, Cristo. Por isso que ele é chamado, né, o primogênito dos mortos, a primícia. Por quê? Porque ele é o primeiro. É quem abriu o caminho para esse novo mundo. Ele é quem abriu o caminho para a nova criação de Deus, para a recriação de Deus. Ele é o primeiro fruto. E cada cristão é uma pedra nesse novo edifício. É um trailer desse novo mundo que Deus está preparando. Por isso, quando Paulo fala aqui, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, ele não está querendo dizer só que eu estou moralmente diferente. Não, ele está querendo dizer que quem está em Cristo foi criado de novo, é uma outra pessoa, uma outra criação, feito para um novo mundo. Ele tem, né? Desejos diferentes, sonhos diferentes, projetos diferentes, prioridades diferentes de alguém que faz parte da presente era, né? Da presente criação. Paulo ele entendeu que Cristo é aquele que faz novas, que veio, né, para tornar novas, para restaurar o seu lugar, todas as coisas, começando pelos filhos de Deus, começando por nós. Então cada um que teve um encontro com Cristo é uma pedra, né, um tijolo na construção desse novo mundo. E aí, prova disso, Apocalipse capítulo 21, deixa eu ver isso aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Aquele que está assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. As palavras são verdadeiras, ele faz novas todas as coisas. Então por que esse mundo ainda está essa desgraça? Então por que a natureza, tudo isso está tão desgraceiro? Porque isso é um processo em andamento, porque essa obra ainda não terminou, porque a consumação de tudo ainda não chegou, mas vai chegar. Vai chegar.
Cristo é aquele que é sobre todas as coisas, domina todas as coisas, controla todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas, sustenta todas as coisas, é rei sobre todas as coisas. O universo não gira em torno de mim e de você, o universo gira em torno dele. Ele é o centro de tudo. A gente acha, né, que tipo, tem aquele velho medo, né, de eu não vou me entregar totalmente a Cristo, senão eu vou me perder nele, eu vou me perder, eu vou deixar de ser quem eu sou. Não, você não entendeu. Eu descubro quem eu sou em Cristo, porque eu fui feito para isso. Eu fui feito para Ele, por Ele e nele. Então eu só vou descobrir quem eu sou nele. Não existe. Por isso que Jesus não é tudo que a gente tem. Ele é tudo que eu tenho. É bonito cantar isso, né? É tudo que eu preciso, mas não é de toda verdade. Ele não é tudo que a gente tem. Quer dizer, eu errei, né? A música fala, é tudo que eu preciso. Ele não é tudo que a gente precisa, ele é tudo que a gente tem. Fora dele a gente não tem nada. A gente fala, eu só preciso dele. Não é que eu só preciso dele, eu só tenho ele. Eu só posso me descobrir nele, eu só posso saber quem eu sou nele. Ok? Mas vamos seguir, vamos caminhando para esse final, que já deu 15 minutos de aula. E aí, pelo fato da Bíblia dizer que Jesus Cristo é esse Cristo cósmico, é esse Cristo sobre todas as coisas, pensa comigo. Isaías vai dizer, acho que é Isaías que está escrito isso, que Deus ele conhece cada estrela do céu e chama cada uma pelo nome. O Novo Testamento vai dizer que Cristo é soberano sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar. Vai dizer que tem um texto em Salmos que vai dizer que ele determinou até onde as ondas do mar vão, né? A onda do mar vem até aqui e é Cristo quem falou, até aqui você vai e daqui você não passa. Jesus, Deus, ele fala com as estrelas, apaga as estrelas, apagam, acende, acende, fala com a criação morre, vive, morro, levanta, derruba. A onda do mar, né? Mar, aquieta, o mar fica nervoso, A onda vem até aqui, ela vem, ela não passa. Aí fala comigo e com você, vem, a gente não. Aí fala comigo e com você, fica aí, a gente não, eu quero ir. Quando a gente pensa nesse Cristo cósmico, no tamanho, em quem ele é de verdade, não em que a mídia diz que ele é, não em quem livros, né, tanta a cultura secular diz que ele é, não, que a Bíblia diz que ele é. O único pensamento que me vem à cabeça, o primeiro pensamento que me vem à cabeça é: quem sou eu para querer bater de frente com ele? Quem sou eu para querer desobedecê-lo? Quem sou eu para querer discutir com ele? Quem sou eu para querer falar, não quero? Quem somos nós na fila do pão? Se é tudo sobre ele, se tudo existe por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu a fim de preencher todas as coisas, ele que satisfaz, completa e preenche todas as coisas. Ok? E aí, eu queria, para terminar aqui, que você lembrasse de duas coisas. Primeiro, Cristo muda, tá? Cristo muda. É impossível estar nele e não mudar. É impossível dizer que eu faço parte dessa nova criação e não ser diferente. Ele muda as coisas. Eu queria que a primeira coisa que você pensasse em quem Cristo é. E a segunda coisa, eu queria que você pensasse, que você meditasse no fato de que, se você é um cristão, lavado e remido, salvo, você faz parte de uma nova criação, você faz parte de um novo mundo, você é uma pedrinha nessa construção de Deus, no plano maior de Deus de apontar todas as coisas em Cristo, ok? Pensa nisso, e domingo às 10 horas da manhã, eu te espero no Team Link, amanhã, né, hoje é sábado, amanhã às 10 horas da manhã, eu te espero no Team Link para a gente conversar um pouco mais sobre isso, sobre quem é Cristo e sobre o que isso muda na nossa vida, o que isso significa para nós. O Cristo cósmico, o verdadeiro Cristo, o Cristo como Paulo via, como Paulo entendeu que ele era e o que Paulo pode nos ensinar sobre isso. Amém? Fica na paz, um abraço e eu te espero lá.